Vai começar agora aqui o segundo debate, segunda parte do nosso programa. A gente vai trazer um debate muito importante sobre o meio ambiente e o direito ambiental. E para começar a contextualizar o nosso tema, em nota, a OAB denunciou o ministro do Meio Ambiente e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental. Pois é, a Ordem dos Advogados no Brasil lançou uma nota nesta última terça-feira, dia 26, assinada pelo presidente da instituição, Felipe Santa Cruz, e pela presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadelha, onde denuncia a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após divulgação de sua fala na reunião ministerial do dia 22 de abril, usada no inquérito que apura denúncias do ex-ministro Sérgio Moro. O ministro Salles, na reunião, afirmou que era preciso aproveitar, abre aspas, a oportunidade que o governo federal ganhava com a pandemia do novo coronavírus para ir, segundo ele, passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Ele disse que a cobertura da imprensa focada no Covid daria um pouco de alívio em relação a essa questão. Ainda mais na nota, a OAB repudia a atitude do ministro e denuncia o comportamento de bula em relação à legislação ambiental, como também outras atitudes já tomadas pelo Ministério nesse período. A exemplo de demitir o diretor de proteção ambiental, demitiu os servidores que fiscalizavam a atuação de garimpeiros em terras indígenas, anulou a regra que definiu o IBAMA, enfim, uma série de outras coisas. A nota da OAB segue afirmando que, abre aspas, cumpre não deslembrar que o titular do Ministério do Meio Ambiente incumbe por determinação legal planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, fecha aspas. Assim, fica clara a adoção de uma postura ilegítima, além de antidemocrática, que se vale de subterfúgios para fugir do contraponto, ao propor uma mudança do regramento ambiental e regulatório no plano infralegal da forma a se furtar ao dever de submeter suas propostas ao parlamento. Por fim, a nota da OAB reitera que a Ordem dos Advogados do Brasil expressa mais uma vez sua preocupação com o desmonte do arcabouço jurídico em curso e exige o pronto restabelecimento da constitucionalidade e da legalidade ambiental, de modo a evitar que os danos ao meio ambiente decorrentes das investidas por parte de quem deveria protegê-lo não possam mais ser recuperados. Essa foi uma dura nota da OAB, que foi divulgada ontem, assinada pelo presidente Felipe Santa Cruz e também pela sua conselheira Marina Gadelha. Pois é, e para fazer o debate a respeito dessa nota, como também a política ambiental e os demandos da política do meio ambiente do ministro Ricardo Salles, a gente vai conversar com a Marina Gadelha, ela que é advogada especializada em direito ambiental e minerário, sócia da Eric Macedo Advocacia, ela também é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, ela também é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e especialista em Direito pela Faculdade de Coimbra também. Ela é especialista em gestão ambiental pela Universidade FUMEC e professora de Direito Ambiental e Hermenêutica Jurídica da Unifacisa. Marina Gadelha, seja muito bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Muito boa tarde, Rick, Alisson, todo mundo que nos ouve agora pela Rádio Cidade Esperança. Boa tarde aos que fazem o Gabinete Paraíba. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado, querida, mais uma vez pela sua disponibilidade, por conversar conosco aqui no nosso programa. E Marina, antes a gente já fez uma contextualização a respeito dessa nota, mas para que você se apresente ao nosso público ouvinte, fala um pouco do seu trabalho e qual é essa função que você exerce diante da OAB. Bem, eu sou campinense, Campina Grandense, para ser mais precisa. Me dedico a estudar e a atuar na área do direito ambiental há 19 anos. E estou no meu segundo mandato como presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil. A função da Comissão Nacional é de auxiliar o Conselho Federal, que é o órgão máximo da OAB Nacional, e a diretoria da OAB Nacional na tomada de decisões com relação ao direito ambiental, na fiscalização da legalidade e da constitucionalidade na aplicação das regras de direito ambiental pelos poderes públicos. De forma mais simples, a gente não, enquanto OAB, nós não podemos advogar individualmente, mas eventualmente podemos propor ações civis públicas para a defesa da constitucionalidade ambiental.
Marina, boa tarde, aqui é Alisson na linha. A gente sabe que o governo Bolsonaro, a sua política ambiental, ela tem provocado polêmicas internacionais, né? Inclusive desde o início do seu governo. Eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes fizesse uma contextualização dos principais cenários dessa política ambiental, do impacto que ela tem provocado, não somente no Brasil, mas também internacionalmente. Pois é, Alisson, lamentavelmente, essa política ambiental é uma política ambiental extremamente arcaica. O que tem se visto desde o início do governo Bolsonaro é um desmonte dos conselhos ambientais. Começou pelo desmonte do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que era um órgão paritário, se transformou num órgão extremamente reduzido, um órgão com uma composição pouco democrática, inclusive escolhida por sorteio. Nós temos a redução dos poderes dos órgãos auxiliares do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, mas por que eu digo que essa é uma postura retrógrada? Porque se fala que está tentando auxiliar os setores econômicos, nomeadamente o agronegócio e a atividade mineradora, mas, na verdade, isso nada auxilia qualquer ramo do negócio, sobretudo o agronegócio e a mineração. Os grandes produtores rurais e as grandes mineradoras sabem da necessidade de caminhar sob o ponto de vista ambientalmente adequado. As empresas internacionais, os grandes atacadistas, os grandes importadores da Europa, dos Estados Unidos, não recebem mais produtos que tenham sido produzidos com danos ao meio ambiente. Isso é um fato. Então, cada vez que o governo, sob o argumento de tentar proteger esses ramos econômicos, afrouxa a fiscalização, afrouxa a normatização ambiental, ele acaba prejudicando quem ele diz que pretende auxiliar. Marina, ainda dentro dessa questão, você falou uma coisa aí que é importante. Os setores econômicos do Brasil, eles têm noção, têm importância desse ativo que é justamente a política ambiental que o Brasil tinha até pouco tempo atrás. Mas o que no seu ver, no seu ponto de vista, o que é que faz o governo Bolsonaro insistir nessa política de destruição do meio ambiente? Ou como o ministro Salles gosta de dizer, essa política de passar a boiada. O que é que faz eles insistirem nisso? Qual é o retorno que isso está tendo, inclusive economicamente, para o país? Olha, eu acho que é uma concepção limitada do que é meio ambiente, do que é sustentabilidade e, sobretudo, do que é desenvolvimento sustentável. Num primeiro momento, parece que esse tipo de política ambiental ajuda os setores econômicos. E digo, alguns players, algumas pessoas que estão na área econômica, mas uma minoria, até entende que sim. Mas essa, como eu digo, é uma visão limitada, é uma visão curta. Porque a médio e longo prazo, isso vai se voltar contra os setores econômicos. Então, assim, o governo Bolsonaro, com todo respeito, ele precisa agir de modo mais inteligente, até mesmo se o objetivo for exclusivamente o desenvolvimento econômico. Perfeito, Marina. É importante a gente fazer essa contextualização para que o público ouvinte ele entenda que essa situação que a gente está vivenciando, ela não é de agora, né? Porém, diante desses últimos acontecimentos e dessa última semana, a respeito dessa tão falada reunião ministerial, onde a gente pôde perceber através da fala do ministro Salles, que ele continua mantendo essa mesma postura e ainda mais, né? Foi além. Né, aproveitando de uma situação extremamente crítica, que é a situação do coronavírus que nós estamos passando, ao invés de lamentar, de se padecer diante de tudo isso, ele fala para a gente aproveitar, para o governo aproveitar para passar a boiada, ou seja, para tratorar, no sentido literal, realmente, as leis e o próprio meio ambiente. A OAB, como a gente leu, através da nota que foi divulgada,
fez um empoderamento a respeito dessa reunião. Você poderia comentar um pouco mais a respeito da opinião da OAB em relação a essa fala do ministro e a nota que foi divulgada? Veja bem, primeira coisa, você colocou muito bem, não é um momento de aproveitar, não há o que aproveitar, é um momento de se solidarizar com as vítimas e de agir para minimizar o sofrimento das pessoas, das famílias, com relação ao coronavírus. Não tem nada para aproveitar. Segundo, se o que o ministro está pensando em fazer é legal, é legítimo, é correto, ele não precisaria de estar nas sombras. Ele não precisaria fugir da discussão pública, fugir da imprensa, fugir do parlamento, porque o que ele disse foi isso: vamos aproveitar que a imprensa está dando uma tranquilidade, porque os olhos estão voltados para o coronavírus, e vamos vamos dar de baciada, passar a boiada toda. Não é o momento de fazer reformas ambientais, sobretudo reformas de flexibilização e reformas que estão sendo naturalmente esquecidas no momento de pandemia. É natural que as pessoas estejam preocupadas com o coronavírus. É natural que a imprensa esteja dando atenção à pandemia, ao número de 1.000 mortos praticamente todos os dias recentemente. É natural. Então, e existe um outro assunto que é muito importante a gente tocar aqui. Essa pandemia é uma pandemia ambiental. É resultado de políticas ambientais equivocadas mundiais. É resultado de uma ação desenfreada do homem sobre os recursos naturais. Então, é exatamente o contrário. É a hora de pensar nisso. É a hora de pensar o que é que nós podemos fazer para evitar que outras pandemias como essa aconteçam novamente. Muito bem. Marina, não dá para a gente falar de meio ambiente sem também falar dos povos indígenas, né? Há um estímulo do governo federal na questão das grilagens, né? Da invasão das terras demarcadas. E assim, eu queria saber qual tem sido o papel da OAB com relação aos povos indígenas. Como é que vocês têm atuado para impedir que haja um retrocesso ainda mais, inclusive dentro desse contexto? A gente sabe que historicamente as populações indígenas são sempre as mais afetadas, né, em epidemias sanitárias. E dentro desse contexto que há um estímulo de grilagem, como é que a OAB tem atuado com relação para tentar, digamos assim, amenizar a situação dos direitos dos povos indígenas? Nesse aspecto específico, chama a atenção, inclusive, que um outro ministro, no caso o ministro da Educação, disse que odeia a expressão povos indígenas. É muito duro para qualquer um de nós ouvir uma frase dessa, sobretudo saindo da boca do ministro da Educação, que deveria exatamente ser aquele que deveria passar uma mensagem completamente diferente, né? Nós sabemos que os povos indígenas, sobretudo nas Américas, sofrem com essas doenças desde que a América foi descoberta / invadida. Nós sabemos que na América Espanhola, muitos, naquilo que hoje é os Estados Unidos da América, muitos foram assassinados. Mas a grande maioria dos indígenas morreu em decorrência de doenças contra as quais eles não tinham anticorpos, trazidas pelos colonizadores europeus. Nós temos uma comissão específica, e aí já não é a Comissão Nacional de Direito Ambiental, nós temos uma comissão específica dentro do Conselho Federal da OAB, de proteção aos povos indígenas. Então, essa atuação foge da Comissão Nacional de Direito Ambiental, mas está sendo extremamente bem conduzida, com muita atenção, inclusive com relação no posicionamento contrário, já manifestado ao PL 2633, que é esse famigerado PL da grilagem. Perfeito, Marina.
Em relação a essas últimas falas, a OAB lançou uma nota, ganhou também muita repercussão na imprensa nacional, vários outros movimentos e instituições fizeram um repúdio a essa iniciativa. Então, além da própria nota e do trabalho que a comissão vem realizando, existe alguma outra iniciativa ou alguma medida que vocês estejam atuando na manutenção dessa política ambiental e contra esses retrocessos do governo federal? Olha, no próximo dia 5 de junho nós comemoramos, ou melhor, não sei se temos muito o que comemorar, né? Se marca o Dia Internacional do Meio Ambiente. Até lá, nós teremos várias ações do Conselho Federal da OAB, desde campanhas até ações mais aprofundadas e mais específicas que, infelizmente, eu não posso antecipar e dar spoiler. A gente até tem vontade, mas eu não posso adiantar por enquanto, até porque a surpresa faz parte da estratégia. É verdade. Então, Marina, de todo modo, a gente está conversando a respeito de todas essas situações problemáticas, mas eu creio que, obviamente, também tenha muita coisa boa para falar, né? Eu sei que você não pode dar um panorama dessa questão da programação em relação a essa Semana do Meio Ambiente, como você bem disse, mas quais são, pelo menos, as perspectivas positivas diante desse cenário e o que vem sendo trabalhado para poder maximizar essas iniciativas? Olha, o que nós temos feito, nós estamos trabalhando muito intensa e diretamente no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. É um projeto de lei que é de 2004, então aparentemente já tem mais de 15 anos que ele vem sendo discutido, só que a cada semana era um projeto de lei novo. De originário mesmo, só o número do projeto de lei. Então, nós estamos trabalhando nisso de modo muito aprofundado. Já fizemos várias reuniões com o relator, que é o deputado Kim Kataguiri, do estado de São Paulo. Fizemos várias e temos feito reuniões periódicas com a Frente Parlamentar Ambientalista, com grupos, com ONGs, e aí eu cito várias importantíssimas, como o SOS Mata Atlântica, o Observatório do Clima, o Greenpeace, o ISA, Instituto Socioambiental. São ONGs extremamente sérias, reconhecidas pelo seu trabalho. Então, nós estamos trabalhando intensamente no aprimoramento desse projeto de lei para tentar fazer com que ele seja o mais próximo daquilo que é possível para conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Perfeito, Marina. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, consequentemente estamos chegando também ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. A gente aqui do Gabinete Paraíba agradece demais a sua participação, parabeniza inclusive o seu trabalho, esse trabalho que a OAB também vem fazendo nesse combate a esses retrocessos. Deixa aqui o Gabinete Paraíba sempre à sua disposição para mais informação e gostaríamos de ouvir a sua mensagem final e eu já vou pedindo logo, viu? Deixa aí, pelo menos, já que você não pode dar o spoiler, deixa pelo menos aí o lugar onde a gente pode achar essas informações para, inclusive, poder divulgar e participar dessa Semana do Meio Ambiente. Muito bom. Eu agradeço ao Gabinete Paraíba, nas pessoas de Rick e de Alisson, pelo convite, pela oportunidade de prestar esclarecimentos, de trazer mais informações sobre o nosso trabalho, especificamente numa pauta que não é uma pauta da advocacia, não é uma pauta de Marina Gadelha, não é uma pauta da OAB, é uma pauta de todos nós. O meio ambiente, ele não pertence a ninguém, ele pertence a todo mundo, ele pertence ao povo. Ninguém é dono do meio ambiente como é dono de uma casa, como é dono de uma roupa ou de um telefone celular. Ele pertence a todos e a gente tem que agir como se fosse do outro também, porque o é. Eu queria deixar um recado especificamente, tocamos nisso de forma transversal há pouco. Nós estamos atravessando uma pandemia ambiental, é uma emergência sanitária. Nós estamos falando aqui de meio ambiente urbano, das péssimas condições de saneamento, das péssimas condições de habitação das pessoas, sobretudo no nosso país. É uma doença
de fundo ambiental, é uma doença de pobreza, que traz à tona muitos dos problemas que nós enfrentamos aí durante vários séculos. Eu própria já tive Covid no início do mês de março e quero deixar um recado para as pessoas. É uma doença grave. Felizmente, os meus sintomas foram leves, mas não tem sido assim com todos. Eu falo da minha experiência pessoal para dizer que não é uma coisa distante, é uma coisa que, infelizmente, está perto da gente. Então, por favor, quem puder, fique em casa, lave sempre as mãos, lave as compras do supermercado, só saia para fazer aquilo que for estritamente necessário. E para acompanhar o trabalho da OAB, é possível seguir nas redes sociais, no Instagram, @CFOAB. Também, se quiserem me seguir, no Instagram é Marina M.D. Gadelha. No Twitter, Gadelha Marina, que nós vamos, ao longo da próxima semana, com o nosso ápice lá na sexta-feira, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, fazer uma série de movimentações. Eu preciso que todo mundo abrace essa causa, porque a nossa existência, a existência da humanidade do planeta Terra, depende desse abraço, depende dessa irmanação. Tá aí. Acabamos de ouvir a Marina Gadelha, que discutiu aqui conosco o tema do meio ambiente e políticas ambientais. Marina, que é conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB e professora também de Direito Ambiental e Hermenêutica Jurídica da Unifacisa. Gostou do debate, meu amigo? Muito bom, meu amigo Rick Pérez. Perfeito, Eu né? agradeço a Marina Gadelha, pelo tempo disponibilizado aqui conosco para os ouvintes do Gabinete Paraíba. Foi um debate enriquecedor, sobre políticas públicas e meio ambiente de um modo geral,